assunto está rendendo e agora o Tássio traz a movimentação da Câmara de Teresina, Tássio. É isso mesmo, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um tema que a gente tratava ontem com a senadora Jussara Lima, eu diria que quase que monopolizou a discussão hoje na sessão da Câmara Municipal de Teresina. O tema é o PL do aborto, que tramita na Câmara Federal, teve o seu regime de urgência aprovado, e o texto, como a gente destacava, ele criminaliza o aborto a partir da 22ª semana e pode trazer à mãe, né, eventual, mesmo que vítima de estupro ou qualquer violência, uma pena maior do que a pena por estupro no Brasil, o que tem gerado muitas críticas de várias alas, e hoje vereadores da capital fizeram duras críticas ao texto. Uma moção de repúdio foi aprovada contra o PL. Os vereadores encaminharão um relatório para a Câmara Federal sugerindo, pedindo o arquivamento do projeto, mesmo sendo esferas muito diferentes, o Parlamento Municipal se manifestando. Essa moção foi aprovada por unanimidade. Todos os vereadores no plenário votaram a favor desta moção de repúdio, e a vereadora Eusuíla Calisto sugeriu até mesmo uma audiência pública para discutir o tema. E ela conversou com a nossa reportagem e uma fala bem dura, dizendo que estuprador não é pai. Vamos ouvir o que ela disse. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que estuprador não é pai e criança não é mãe. Então a nossa audiência é para tratar justamente isso. Como é que a pena da mãe vai ser maior do que a pena do estuprador. Então, o nosso debate vai ser em relação a essa PL mesmo. Eles estão politizando uma questão muito delicada. Eu sempre estou pedindo para as pessoas pensar, e se fosse sua filha? Então, a gente realmente pretende fazer essa discussão aqui na Câmara, fazer um relatório e enviar sim para a Câmara Federal para a gente colocar o nosso posicionamento como mulher, como vereadora, como Teresina, como Piauí. Quem também falou sobre o tema foi o vereador que propôs a moção, o vereador Dudu, e durante a sessão, Douglas, ele fez um pronunciamento e chegou a afirmar que o autor da proposta lá em Brasília estaria sendo, entre aspas, induzido pelo Satanás. Palavras duras do vereador Dudu, que falou com a nossa reportagem. Vamos ouvir. 75 mil estupro, isso registrado no Brasil ano. 58 mil estupros entre crianças de até 13 anos de idade. Então, o Congresso, ao invés de pautar assuntos relevantes para o país, pauta em regime de urgência um retrocesso à lei que hoje existe, que garante a criança ali estuprada ali, um acompanhamento jurídico, psicológico, à altura daquele crime que foi cometido contra ela. E não esse retrocesso. É inadmissível que um estuprador pode pegar uma pena até 10 anos no Brasil e uma criança estuprada que fizer um aborto, inclusive o médico penalizado, pode pegar 20 anos. Ou seja, que congresso é esse que nós temos lá que quer representar o povo do Brasil? Então, a Câmara Municipal se levantou contra, votou uma moção de repúdio e o pedido do arquivamento desse absurdo desse PL, e que a gente faça chegar ao presidente do Congresso Nacional e às duas casas legislativas, Senado e Câmara, e fica ali demarcado que o povo de Teresina não aceita essa atrocidade. Então ouvimos aí o vereador Dudu. Douglas, eu procurei vários vereadores no parlamento, consultando aqueles que seriam favoráveis ao projeto, para que também pudessem mostrar o seu ponto de vista. Um dos parlamentares que em outros tempos fez duros pronunciamentos contra qualquer possibilidade, qualquer proposta relacionada ao aborto, o vereador Ismael, não quis se pronunciar sobre este projeto em específico. No momento em que a moção foi votada, o vereador se retirou do plenário, então ele não votou a favor da moção, mas também não quis se pronunciar a respeito. Um tema que, mesmo sendo federal, mexe com as estruturas da Câmara Municipal e vai continuar sendo discutido à exaustão na Câmara, no Senado, e deve ter muita polêmica até a análise desse texto. Douglas. O vereador Ismael Silva se opôs a falar e a votar, né?
Porque é preciso entender o seguinte, mas esse é um assunto que diz respeito à Câmara Federal. Não, é um assunto que diz respeito à Câmara Federal, mas é um assunto que tem como consequência a vida da população brasileira. Ele resvala na vida da população brasileira. Seja no município, no Estado. No Estado, na União, não interessa. Quer dizer, não só a Câmara de Teresina, mas outras câmaras municipais, assembleias legislativas, a sociedade civil organizada, pessoas, individualmente, enfim, o assunto é discutido no país todo. E o que a vereadora... O parlamentar não pode se furtar a não falar sobre o assunto. E o que a vereadora Eusuília falava, Douglas, é um ponto importante, que é discutir tecnicamente esses temas, né? Evitar que se politize, porque quando se politiza, se tira de fato a capacidade de discutir tecnicamente o tema, né? Apresentar os pontos de vista de fato sem o fator político. Então isso que os parlamentares de Teresina e outros da bancada federal, como a gente comentou ontem, são duramente contrários ao presidente da Câmara, Arthur Lira, da Câmara, que aprovou o regime de urgência a toque de caixa, sem qualquer audiência pública, sem qualquer discussão do tema. Então, o que se espera é que seja discutido e que, se possível, que a população seja consultada, né, que os argumentos sejam apresentados. Nós temos um elemento constitucional que é a consulta pública, né, que é um possível plebiscito para se consultar a população. Então, existem várias ferramentas para que se consultem de fato e que se discuta o tema e não aprovar como foi aprovado em uma sessão rapidíssima na Câmara, sem qualquer discussão, né, Douglas? Verdade.